A minha visão de ansiedade, ela é um pouquinho diferente daquilo que a gente lê por aí, quer dizer, diferente não que eu esteja desvalorizando ou negando aquilo que a gente escuta ou que a gente lê nos livros. Eu acho que tudo isso é verdade, né? Então, por exemplo, se a gente falar, quais são os comportamentos de uma pessoa ansiosa? Taquicardia, é, a pessoa tem uma vontade, até de movimentos, de querer ser rápida o tempo inteiro, de querer olhar, de querer fazer tudo isso, tal. Isso existe, eu não estou negando de forma alguma que isso exista mesmo. É uma verdade. A pessoa ansiosa, ela é uma pessoa que quer controlar o futuro, sem dúvida nenhuma. Ela quer ter certeza que as coisas vão sair da forma que ela gostaria que saísse, da forma que ela considera certo, né? Aquilo que é certo para ela. Então, para garantir que as coisas vão sair dentro daquilo que ela acha certo, ela vai ficar pensando o tempo inteiro. Ela vai ficar, não, isso aqui vai, eu vou mandar não sei quem fazer isso, eu vou fazer. A cabeça dela é um mental muito ativo, lógico, né? Porque ela está sempre olhando e prevendo barreiras ali. O que, que pode acontecer? Então eu vou mandar o fulano fazer isso, vou fazer isso. Então ela está sempre vivendo lá no futuro. Só que isso tira a pessoa do presente, né? E leva a um estágio, essa mente tão ativa, leva a um estágio de não presença, que a gente fala em constelação. Sempre o meu olhar, ele vai para a constelação, gente. Eu não consigo falar nada sem o olhar da constelação. A pessoa ansiosa, ela não está presente, não existe um estado de presença. Se não existe um estado de presença, se essa pessoa é mãe, se ela vive uma identidade de mãe, esse filho não vai enxergar essa mãe dentro de casa, né? Enxergar energeticamente ali, né? Se essa pessoa tem um marido, esse marido também não vai enxergar essa pessoa no lugar de esposa. Então, isso vai gerando uma porção de emaranhados e uma porção de cobranças dessa pessoa ansiosa com ela mesma. Porque ela vai olhando e vai percebendo que as coisas não estão bem ao lado dela, porque aquilo era uma identidade que cabia a ela assumir, né? É um lugar dela, ela não está assumindo esse lugar. E aí, sim, isso vai potencializar a ansiedade. Por quê? Porque nessa cobrança ela está vendo que ela não é capaz de entregar o resultado daquilo que ela assumiu. Então, ela vai querer achar uma babá, alguém que cuide das crianças, alguém que faça isso, porque ela percebe os problemas que estão acontecendo, mas ela não consegue olhar que aquilo é por falta de um estado de presença. Ela está sempre no controle do futuro, querendo trazer mais alguma coisa. Então, se não fosse, né, não é a quarentena, vai colocar as crianças para estudar não sei aonde, para fazer aula disso, aula daquilo. Ela está tentando resolver os problemas, trazendo mais problemas, né, na realidade, porque ela nem vai conseguir controlar tudo aquilo que está acontecendo. Então, todos esses emaranhados, além, né, eu estou falando aqui de identidade, mas se a gente olhar, por exemplo, todo dependente químico é ansioso ao extremo, ao extremo. E é essa ansiedade, inclusive, que faz com que ele vá procurar, é como se fosse uma válvula de escape a droga, a maconha principalmente. Porque a pessoa que usa maconha, ela é extremamente ansiosa, extremamente ansiosa. Então, quando ela usa a maconha, é a única forma dela relaxar um pouquinho, né? Dela ficar com o mental mais calmo ali, dela poder ficar numa situação um pouco mais leve. Então, é uma necessidade, muitas vezes, até para quem passa naquela cobrança o tempo inteiro, né? Agora, dentro dessa postura de ansiedade, então tudo que a gente lê vai trazer esses comportamentos, que a gente já sabe quais são esses comportamentos. Mas, gente, como tirar esses comportamentos? Se eu for colocar o foco só no comportamento, então, aquela pessoa, ela. Vou falar para ela fazer meditação para ela acalmar. Não adianta que se eu não olhar aquilo que vem antes, ela não vai conseguir meditar.
Não adianta você querer passar 1000 lições de meditação se ela não consegue acalmar a mente dela. Ah, pode ajudar? Pode, desde que ela resolva primeiro, sempre aquela coisa que a gente vê na constelação. O que, que vem antes? Lei da ordem. Tá? Ah, então ela fica preocupada porque os filhos vão, sei lá, estão na rua. Tá? Então, resolver esse problema pode fazer com que ela diminua a ansiedade. Diminua. Ah, o filho está na rua. Tá bom, de repente, se ela tiver um motorista para buscar os filhos quando estão na rua, talvez ela consiga, ela vai ficar preocupada com o motorista, porque ela põe uma coisa e ela fica preocupada com outra. Mas já é uma solução. Só que vem um acúmulo de coisas, porque pela ansiedade ela vai acabar enchendo, né, de soluções. E daí, quando a coisa não vai funcionar, a cobrança é intensa com ela e ela vai para esse lado. Então, a gente começou a falar do dependente, que é uma pessoa, uma característica do dependente é a ansiedade, né? E que ele precisa da droga até para poder acalmar. Mas quando você olha o dependente, você enxerga que essa ansiedade, ela vem a partir de inúmeros emaranhados que esse dependente vive. Então, uma carência de pai, normalmente o dependente tem muita carência de pai, uma situação onde ele não se sentiu atendido, uma necessidade muito forte de atender esse vazio que ele tem dentro. Então, essa necessidade gera ansiedade. É como se ele ficasse o tempo inteiro pensando em possibilidades de atender aquele mal que ele está vivendo. Então, e aí vem numa necessidade de controle. Então, eu vou fazer isso para poder sentir isso. Aí eu vou comer agora, porque senão daqui a pouco eu não vou aguentar de fome. Aí eu vou comer isso tudo porque tem um vazio aqui dentro. E é uma máquina funcionando o tempo inteiro, de verdade. É uma máquina que funciona o tempo inteiro e que não existe um botãozinho de desligar. Não tem como. Então, a partir disso, vem os outros emaranhados, como eu falei para vocês, ou seja, não consegue assumir uma posição, muitas vezes, no trabalho, porque também não existe presença, ou isso pode levar a uma desarmonia nos relacionamentos, porque normalmente é uma pessoa que cobra muito, que quer tudo muito rápido também, porque ela é muito ansiosa, então isso vai levar a desarmonia nos relacionamentos. Levou desarmonia nos relacionamentos, essas relações podem acabar, e muitas vezes são relações significativas, ou em casa, ou no trabalho. Enfim, N situações que essa pessoa se coloca e que ela acaba destruindo tudo que está do lado dela, por falta de um estado de presença. Tá? Uma das coisas que acontece também nas pessoas ansiosas, não vou dizer que são em todas, mas eu vejo muito isso na constelação também, que é a pessoa culpar o outro pelo resultado que ela tem. Então, ela tem uma necessidade de controlar. Quando as coisas não dão certo, ela sempre acha que não deu certo porque o fulano não fez o que tinha que fazer. Então, isso não deu certo porque aquela pessoa não corrigiu aquilo que ela tinha que corrigir, não entregou aquilo que ela tinha que entregar. Ela está sempre numa postura de vítima também. A necessidade de controlar, e como ela não consegue controlar, ela é vítima do erro do outro. Não sei se faz sentido isso para vocês. Tá? Né? Então, assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, e daí quando eu vejo que deu errado, mas eu sabia que ele não ia fazer direito, mas eu sabia que isso aqui não ia dar certo, mas eu sabia. Então, ela está sempre se colocando como vítima, porque é muito forte essa necessidade de controlar. Quando ela não consegue controlar o outro, ela acha que tudo aconteceu daquele jeito, porque ali não fizeram do jeito que disse. Se tivesse feito do jeito que ela falou, aí isso ia levar. Muito bem, então a ansiedade leva para o vício, a ansiedade faz com que a pessoa muitas vezes manifeste um pânico, porque nessa necessidade de controle ela acaba percebendo que não é tudo que ela pode controlar, então ela se sente vulnerável, e numa situação que ela não pode controlar,
que existe a vulnerabilidade, aí dá taquicardia mesmo, porque é como se ela sentisse que ela está em perigo, porque ali ela não pode controlar nada. Então, vem a raiva, inclusive, né? Por quê? Porque quando eu não posso controlar, eu não sei lidar nem com o meu sentimento, e daí vem a raiva. Como eu estou trazendo sempre isso a partir da compreensão da constelação, e que eu acho que é muito significativo, embora sempre eu vejo o seguinte, não é... Eu fiz um texto, agora não estou achando para vocês. A constelação, com a visão da constelação, a gente vai se aprofundando e a gente vai lá para a alma, lembram disso? Então, Claudinha, quando a gente tem esse olhar mais profundo da constelação para a alma da pessoa, a gente entende que a ansiedade vem de uma alma que não está realizando aquilo que ela, cumprindo a missão que ela veio cumprir. Então, é como se ela se sentisse aquém daquilo que ela deveria entregar. E aí, a partir disso, vem essa cobrança muito grande dela com ela mesma e essa necessidade. É como se ela tivesse que fazer, 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 sem parar, e ainda assim nunca tá bom, porque na realidade falta mesmo algo dentro do grupo, né? Então, a partir do momento que ela, como alma, consegue entender qual era a missão dela do grupo e ela se libera, como a gente faz no mergulho, lembram disso? Normalmente a pessoa vai se acalmar. Não sei se teve alguém que passou por isso no curso. A Cláudia, né, Claudinha? Dá um depoimento aí para nós. Só a vizinha, né, Emília? A Cláudia tinha muita ansiedade, né? Em todas as áreas, né, Claudinha? É. E te ajudou quando você olhou para sua alma. Com certeza, Emília. Uhum. Na realidade, o que mais pegou para mim no curso foi, pegou entre aspas, né? O que mais tocou, né? Foi a questão de não estar aqui presente no aqui e agora, né? De ficar em outro mundo e a gente nem constelou isso, foi mais a consciência disso, né? Uhum. Mas desde da formação, a gente trabalha isso em mim, né? Então, foram muitas camadas. Uhum. Muitas camadas. A ansiedade realmente são muitas camadas, porque num primeiro momento, quando alguém te procura com muita ansiedade, a gente vai olhando para esse presente, né? Ou seja, você vai identificando que a pessoa tem uma necessidade de controlar tudo, então aí você vai lidando, tentando harmonizar esse presente da pessoa, aquilo que ela está vivendo, né? Você vai percebendo que as relações às vezes estão fragilizadas e aí você vai trazer para ela uma consciência desse comportamento nas relações e aonde isso está levando. Então você vai ali meio que comendo pelas beiradas. Vai gerando resultado? Vai. Não vou dizer que não. Também até porque muitas vezes essa ansiedade ela vem de uma postura familiar também, de uma necessidade que tinha lá atrás de fazer muita coisa, sem dúvida nenhuma. Eu fiz um texto aqui, eu vou ler para vocês, sobre ansiedade, mas nessa visão de alma, tá? A ansiedade vem da alma. Quando nos colocamos diante de alguém ansioso, enxergamos por trás algo que precisa ser feito. Por isso, a busca é intensa e a insatisfação acompanha. Quando eu digo esse algo, que enxergar por trás, entender o que essa pessoa precisava fazer nesse sistema que ela não conseguiu fazer. Qual era a missão dela aqui que, de repente, ela não conseguiu cumprir ainda. Nem sempre podemos olhar a busca dessa alma. Para chegar nesse ponto, existe um processo
uma consciência e um aperfeiçoamento na vontade de evoluir. Então, quando eu digo isso, é porque muitas vezes a pessoa, não adianta você chegar para ela e dizer você tinha uma missão de alma que você não cumpriu. Ela não compreende isso ainda. Ela não está nesse estágio. Entendem? Vocês lembram quando a gente fala lá no mergulho, e vocês mesmos se enxergam ali, se aquilo que a gente fala no mergulho tivesse sido falado antes, vocês teriam condições de compreender? Não, não teria, certo? Então, é passo a passo. Quando você pega uma pessoa ansiosa, não adianta você dizer, puxa vida, essa pessoa talvez tenha que cumprir uma missão e ela não cumpriu. Ela não vai entender isso. Como é que ela vai entender? Quando você colocá-la num processo e trabalhando esses comportamentos, à medida que isso vai gerando uma consciência nela e ela vai evoluindo, aí você vai sentir qual é a hora de você olhar para esse movimento da alma. Porque no primeiro momento ela está aqui embaixo, ela não está ainda nessa percepção. Então, continuando. Enquanto a busca for direcionada a algo substitutivo, ou o que eu quis dizer com isso? Enquanto ela estiver buscando alguma coisa para tampar o vazio, como uma dependência, enquanto ela estiver buscando comer para caramba para poder aliviar a ansiedade, não adianta você querer ir olhar para a alma. Né? Enquanto ela está se culpando o outro porque não deu certo, ela não tem ainda dentro do processo de evolução, ela não tem uma abertura, uma compreensão para entender que ela tem uma alma e que tem uma missão ali. Ela está ainda vibrando na culpa do outro, na postura de vítima. Então, enquanto a busca for direcionada a algo substitutivo, não chegou a hora de olhar para a alma. Então, como ajudantes que nós somos, nós vamos olhar junto para o primeiro degrau. Pode ser um vício, pode ser uma necessidade de poder e de fazer. Então, a pessoa precisa ser grande, ela precisa fazer tal coisa, ela precisa se sentir reconhecida, ela tem muito forte uma cobrança, ou seja, é como se ela tivesse uma necessidade de perfeição. Então, é esse degrau que a gente, como ajudante, vai olhar. O que ela precisa entender aqui nessa situação? Eu não vou querer olhar para a alma dela naquela hora. Eu vou buscar corrigir todo esse sistema que ela faz parte para que ela consiga se ver de uma outra forma. Então, a gente vai olhar para esse primeiro degrau, que pode ser o vício, pode ser uma necessidade de poder, a insatisfação, porque o ansioso ele tem uma insatisfação constante, é ou não é, gente? Constante. É sempre pouco aquilo, né? E a compulsão. Porque normalmente quando tem ansiedade, pode ter uma compulsão. Pode ser uma compulsão por rezar, pode ser uma compulsão por comer, pode ser uma compulsão por droga, mas tem uma compulsão lá por trás, pode procurar que tem. Até aí, estamos olhando os emaranhados em que se colocou nesse sistema. Ou seja, ainda está na guerra, tá? Ele está ali guerreando. Quando se coloca para evoluir, vai aos poucos, mesmo com dificuldade, ganhando consciência, lutando contra os comportamentos da mente, buscando ajuda e se libertando pouco a pouco desses laços. Tá? Então, a hora que essa pessoa vai entendendo que é por aquilo que ela cobra que a pessoa não está fazendo aquilo daquele jeito, que é pelo comportamento dela que o outro está se revoltando na relação, que é porque aquilo que ela fez está gerando uma discórdia na família, a hora que ela ganha essa consciência e ela vai se colocando nesse lugar, aí ela já está pronta para evoluir. Aí ela já está pronta para olhar para ela e talvez fazer uma meditação, talvez fazer um exercício. Antes disso, não adianta, tá? Tá. No lugar da raiva e postura de vítima, vem uma tristeza. Quando ela começa a evoluir, vem a tristeza. A Cláudia deve lembrar disso.
que é uma tristeza assim, por que que eu não consigo? Porque aí ela já está se colocando no lugar de causa, né? Por que que eu não consigo? Eu fiz não sei quantas faculdades, por que que eu não consigo um emprego? Por que que eu não consigo trabalhar? Por que que eu não consigo fazer tal coisa? Puxa, mas eu já estudei tanto, eu já fiz tanto curso, porque aí ela começa a entrar num olhar de sou eu que não estou fazendo alguma coisa. Daí é a hora de você começar a trabalhar com essa pessoa essa missão. É a consciência de que ainda falta algo. Ela tem uma consciência de que por mais que ela tenha feito nesse momento, ela não está culpando mais os outros. Algo ainda ela não fez. A alma está ganhando espaço. E sou eu, não é o outro. Aí a busca muda. E aí o momento chegou. É esse o texto. Gostaram? Eu vou pôr no grupo depois. Então, não adianta eu querer pegar uma pessoa ansiosa e querer olhar a missão de alma dela, tá? É passo por passo. Primeiro eu vou olhar os comportamentos, você já vai falar. Primeiro eu vou olhar esses comportamentos e sempre escutem ali o campo. O que que eu vou trazer para essa pessoa que vai gerar, vai colocá-la num caminho de consciência. Então, mas você pode passar um exercício para ela meditar. Então, pode, gente. Poder pode. Uma pessoa que tem um mental que está aceso 24 horas, porque ela nem dormir, não dorme. Vai adiantar você passar para ela, toma, vai meditar. Não vai ajudar. Porque ela não vai conseguir. Ela vai ficar com o saco cheio. Aí você pergunta, você meditou? Ela vai dizer, meditei. Lógico. Ela tentou, né? Para ela foi o máximo que ela conseguiu. Entendeu? Então, eu acho que essa consciência que a gente tem que ter com a pessoa que a gente está atendendo é muito grande. Mas eu vou passar EFT porque o EFT vai aliviar. Eu não estou desfazendo o EFT. Eu acho que ajuda muito. Mas com a cabeça que ela tem, 5 minutos depois que ela terminou de fazer o EFT, ela já está novamente naquele processo da mente ativa novamente. Então, é buscar olhar sistemicamente, lógico que pode existir uma honra a alguém e trazendo essa postura, mas você precisa ir mudando os comportamentos para fazer com que ela se sinta a causa e não a vítima, e aí, a partir desse momento, é que ela vai entrar no processo. Diga, Marjorie. Não, era isso mesmo, a hora que a gente ia entrar com a alma, você acabou de responder. Ah, tá. Emília, seria uma boa pergunta quando o cliente, a pessoa te procura por causa da ansiedade, que comportamentos essa tua ansiedade te gera que você não aprova, que você queria mudar num primeiro momento? Você queria saber qual é a pergunta que eu faço, é isso? Seria uma boa pergunta olhar se essa ansiedade gera algum comportamento que pode mudar. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, eles falam, então, mas é porque eu sou muito ansioso. Eu falo, gente, eu nem consigo entender essa coisa de ansiedade. Que ansiedade para uma é de um jeito, para outra é do outro, para outra é do outro. Eu não consigo entender. Me explica o que é que você faz que você fala que você é ansioso. Show, perfeito. E a minha cabeça fica pensando o tempo inteiro. Eu já sei que existe um mental ativo. Tá bom. Em que momentos a sua cabeça fica pensando e que te atrapalha? Eu não consigo dormir. Tá bom, eu já estou colocando lá, ó, o cara não consegue dormir. Que mais? Às vezes a minha mulher começa a falar e eu não consigo nem escutar o que ela está falando porque eu já estou pensando num monte de coisa. Eu já sei que eu preciso trabalhar essa relação. Entendi. De alguma forma, eu tenho que trazer para ele um suporte para que essa relação seja uma relação onde ele consiga, de alguma forma, mesmo com ansiedade, ouvir um pouco, trazer algum interesse nessa relação para ele, entendeu? Ou vai modelando. Dizer, nossa, quando ansiedade para mim, eu como pra caramba. Entendeu? Vai olhar para a compulsão. E aí você vai olhar para essa compulsão. Por quê? Porque numa compulsão ele pode estar representando alguém lá de trás.
Então, muitas vezes, quando você vai comendo pelas beiradas, você vai trabalhando esse comportamento para que ele fique um pouquinho mais fortalecido e que ele ganhe consciência de que a relação dele com a mulher está uma porcaria porque ele não se coloca presente, entendeu? E aí, quando ele vai ganhando essa consciência de que ele é o responsável, daí ele está indo para um caminho, daí você vai entender ele dentro do sistema, por que ele pensa desse jeito. Entendeu? Muitas vezes, quando você vai para compulsão, você já consegue ter uma clareza. Porque quando você vai buscar na compulsão quem é que ele está representando, normalmente na compulsão você chega lá naquelas pessoas que tiveram falta de alguma coisa. Então, quem está aqui está representando aquela falta, né? E por isso que come pra caramba, ou a parte sexual é muito forte, porque tem gente lá que foi cortado o prazer e tal, e aí ele está representando algo. Só que para você chegar lá, você já vai entender um pouquinho do sistema dele. Ah, sei lá, meu pai roubou terra de não sei quem, meu avô tirou terra de um monte de gente. Então, ele está representando aqueles do passado que foram desrespeitados, por isso ele tem a compulsão, mas você já sabe que no sistema dele, alguém tirou alguma coisa de alguém. Então, nessa representação, ele pode estar sendo cobrado. Daí eu já falo mais dentro, quem entende mais é quem fez o mergulho, né, gente? Ele pode estar sendo cobrado com aquele monte de voz na cabeça, que isso também é uma característica da ansiedade. Ele está carregando um batalhão de gente que foi desrespeitada e que perdeu todo lugar lá. E aí você vai liberando. Certo? Emília, a Regiane, tudo bem? Tudo, Rê. Então, esse negócio da compulsão, eu tô passando por esse momento agora. Tá. Eu não sei se é o fato de eu estar sozinha em casa, quer dizer, eu tô há 20 dias sozinha na minha casa. Tá. Eu tô, assim, eu tava num processo de emagrecimento que estava indo, e agora eu estou enlouquecida por doce, por comer. É a única coisa que eu faço. E eu me preocupo porque, assim, eu tô trabalhando com um cliente que também tem que emagrecer. Só que, assim, tudo que a gente estava trabalhando, eu não estou conseguindo. É aqueles clientes que tem vontade de dizer para ele, se eu soubesse como faz isso, eu já tinha feito para mim. Eu já estava filé, né? Você fala, meu Deus, como é que eu vou trabalhar isso, né? Enfim, quando você me fala que você está passando por esse processo de compulsão agora, eu entendo que isso já existia em você. Já. Tá? Que talvez você tivesse conseguindo controlar. Sim, exatamente. Dentro daqueles passos que você estava dando. Mas a sua cabecinha, ela não estava controlada, estava? Não, se tivesse, eu manteria, né? Uhum. Eu acho que esse mental ativo que a gente está falando é algo que... Porque, assim, você controla a compulsão, mas você não controla a cabeça. Entendeu? Entendi. É como se internamente você ficasse se cobrando o tempo inteiro. Só que você está vivendo um momento onde você está aí confinada e aí você não vai se cobrar mais, você solta tudo e vai comer. Mas isso aí não vem de agora, isso já estava vindo dentro da tua vida. Hoje não dá tempo da gente fazer mais um processo, mas de repente no próximo encontro a gente pode fazer como a gente fez da Aline, começar olhando para essa compulsão sua, que de repente isso pode te ajudar. Mas posso fazer algumas perguntas também. Então, você está trazendo agora que a compulsão está na comida. Lá atrás, essa compulsão sempre foi para a comida? Então, depois que eu me divorciei, sim. Porque antes de eu me divorciar, eu era magrinha. Entendeu? Eu usava a calça 38, 40. Tá. Entendeu? Quando eu me separei. Uhum. Então, eu penso que é nesse caminho, é por aí, entendeu? É alguma perda que eu estou tentando compensar.
mesmo eu não tendo mais sentimento pela pessoa, entendeu? Entendi. Só que antes, quando você estava no casamento, mesmo que isso talvez não fosse tão claro, mas esse casamento foi você que terminou? Não, foi ele. Tá. E essa relação era uma relação que você considerava uma relação feliz? Então, eu achava que sim, mas a minha compulsão na época era controlar a vida dele, querer saber o que ele estava fazendo. Então, Eu só um tinha que. minutinho, Rê. Toda vez que o cliente fala então, quando eles falam então, você fala lá, vem bom. Não, é porque eu já sabia que realmente tinha, né? Aí, na hora que aí você faz a pergunta, você leva a gente lá para a consciência. Exatamente. Ou seja, enquanto você estava casada, você tinha aquele controle, a necessidade de mantê-lo ao seu lado, de... E talvez foi isso que acabou com o meu casamento, inclusive. Então, pode até ser, né? Você acha que faz sentido que isso aí pode acabar com Faz, o casamento? faz todo sentido para mim. Entendi. Então, foi ele que acabou com o casamento? Foi. Foi? Foi. Você falou que você tinha um comportamento que levou a acabar o casamento. Então, Emília, eu acho que assim, foi 50-50, entendeu? Entendi. Ele tinha um comportamento irresponsável de não chegar em casa no horário, de ficar com os amigos por aí. E eu, ao invés de eu tentar, se eu tivesse as ferramentas que eu tenho hoje, eu não teria, provavelmente não teria passado por isso. Mas aí eu achava que se eu ficasse em cima, ali no controle dele, eu ia trazer ele para mim, entendeu? Entendi. E era como se fosse uma dependência emocional mesmo. Se você tivesse as ferramentas que você tem hoje, ele teria manifestado os 50% que ele manifestou? Então, provavelmente não. Quem acabou com o casamento? Eu Ele que foi embora, mas, tipo, eu acho que eu tenho uma parcela imensa de culpa. Mais do que 50 agora? Não, acho que é que teve uma série de fatores. Foi quando ele descobriu que ele era estéril. Então, mexeu muita coisa no emocional dele também, né? Entendi. Então, aí parece que a minha insegurança foi aumentando, aumentando. E a minha diversão era cuidar da vida dele. Bom, se eu tivesse um tempo maior, eu ia fazer ela chegar na hora, já perceberam, né? De enxergar a verdadeira razão disso tudo. Então, assim, lembram, quando eu estava falando, então, dentro da ansiedade, para a pessoa sair da ansiedade, ela precisa se sentir no lado causa. Lembra que eu falei isso no começo? O ansioso, ele tende a colocar responsabilidade em outra pessoa. E assim, quando você começou a falar, Regiane, eu estou falando com todo respeito. Não, claro. Sabe que eu te amo. Quando você começou a falar, a primeira vez que eu perguntei quem terminou esse casamento, você falou, foi ele ali logo de casa, ele jogou toda a responsabilidade. Foi ou não foi, gente? Quando ela falou, foi ele. Mas isso eu já tenho consciência, desde que quando eu comecei na PNL, eu já comecei a abrir um pouco a consciência, porque até então, quando eu fui para a PNL, eu não queria nunca mais casar, porque ele me abandonou. Aí eu fui trabalhando e eu fui me colocando no papel dele, e aí eu comecei a enxergar o meu erro, os meus erros, entendeu? Entendi. Então, o que eu acho a gente vai fazer um trabalho, tá? A semana aqui no próximo encontro. Mas o que eu senti quando você falou que foi ele que acabou o casamento, você pode até ter entendido com a PNL, se colocado mais no lado causa, mas o sentimento ainda está aí. O inconsciente tá. O sentimento ainda está aí, certeza absoluta que esse sentimento está aí. E não foi só eu que percebi, não. Acho que todo mundo aí percebeu. Perceberam, gente? Então, a gente pode olhar, né? Mas, enfim, tá tudo certo. Tá. Né? Alguma pergunta com relação à ansiedade, gente?
Não, bem Ô, esclarecido. Emília, se me permite, antes do botãozinho bomba de Hiroshima, a gente não enxerga mesmo, é normal. É verdade. Né? Alguém quer comentar alguma coisa ou validar, ou tem algum cliente ansioso que aonde vocês conseguem validar isso que eu trouxe? O que vocês gostariam? Tem alguém que ia falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não? Vocês já atenderam clientes ansiosos? Já. É possível que não, né? Eu percebo, Emília, Keila, e eu tenho bastante ansiedade. Assim, desde que eu comecei, eu vejo que assim, eu venho melhorado, assim, camadas. Eu percebi muita mudança, mas ainda consigo enxergar algumas questões. Daí eu queria saber se tem como se sei lá, fazer algumas práticas assim para ir olhando assim, eu comigo mesma. Entendi. Eu acho que são percepções, né, Keila? Então, por exemplo, o que eu, no curso, o que eu lembro do teu processo, tem muito forte essa necessidade de controlar, né? Lembra? Estou abrindo aqui o que você trouxe, né? Então, isso ficou muito claro, inclusive no último curso, não foi? Sim. Muito forte. E a gente falou que a importância de mudar as atitudes para sair desse controle, lembra? Então, eu acho que é a resposta daquilo que você vai mudando. Ou seja, quando você fala eu já melhorei muito, é porque você já mudou muito. Talvez ainda tenha que mudar mais algum aspecto, né? Com relação a isso. Sim. É bem que você falou, essa questão de camadas, né? Camadas. Então, à medida que você vai mudando os comportamentos, aí você vai conseguindo, né? Melhorou, por quê? Melhorou aqui, porque aqui eu fiz isso, porque ali, mas tem coisa que ainda não é feito, que ainda você está no poder, né? Tem. Então, é isso aí, certo? Mas à medida que a gente vai falando, acho que você vai compreender. Diga, a Vanessa está levantando a mãozinha. Diga, meu anjo. Inclusive, eu acho que essa sensação de ansiedade com a compensação da comida também é uma coisa presente na minha vida, né? E eu não sei se agora, Emília, caberia olhar para isso, né, por conta do processo que eu estou passando, mas se em algum momento você achar oportuno, eu gostaria também de ser trabalhada nesse aspecto. Você come muito magrinha desse jeito? É que eu sou grande. Sabe que até, assim, eu até acho que eu emagreci um pouco nesses últimos dias por conta de tudo ocorrido, mas existe uma luta com a balança, sabe? Aquela coisa do não posso, que também é uma forma de controle, né? Eu já identifiquei isso, inclusive eu fiz o curso da APSE de emagrecimento por conta dessas questões, muito para olhar para mim mesmo, eu fiz, né? E eu já trabalhei, assim como a Keila comentou, muitas camadas. E eu sinto que há uma necessidade de uma camada que eu não consegui atingir ainda. Tanto pela questão da relação que eu tenho com a comida, quanto por conta de uma sensação de tristezinha que às vezes me dá, como essa que você citou, como se eu tivesse que dar um passo e que eu não estou enxergando qual passo é. E aí dá essa sensaçãozinha de tristeza, assim, tipo, uma angústia. Nos últimos meses eu percebi isso, né? E aí você falando agora, me veio essa consciência, entendeu? Quando vem a consciência, ou seja, quando você sai da vítima e olha, daí vem a tristeza. Lembra que eu falei no texto, né? A tristeza é de você falar, putz, mas eu não estou conseguindo, com tudo que eu já fiz, eu não estou conseguindo. Isso. Essa tristeza é a hora de olhar para a alma, entendeu? A Keila, por exemplo, ela não tem tristeza, né, Keila? Tem? Tem bastante. Tem.
por causa disso? Não tinha. Acho que é o que a Vanessa falou. Às vezes é uma sensação assim, e agora? O que é que eu faço? Já fiz tanta coisa e ainda não consegui chegar nesse ponto X aí. Eu Acho que acho que resumiu talvez bem o o que teu aconteceu. caso, Keila, seja olhar para essa tristeza para entender. Porque assim, você não externaliza essa tristeza, né? Não. Não, Mas tem. ela bem. Ok. Uhum. Tem dois casos aí bem interessantes. De repente, a gente faz o próximo encontro só de atendimento. Querem? Uhum. Oi, Emília. Olhando o que a Rê falou e o que a Vanessa falou. Ai, desculpa, tem mais alguém na fila? Não, pode falar. Eu também tenho essa questão da compulsão. Eu também tenho essa questão da relação com a comida. Eu emagreci, eu Quem cheguei tá assim. falando? Que eu não tô vendo. É a Juliana. Ah, tá, lá em cima. Diga. Eu tinha 120 quilos, eu emagreci. Mas agora, assim, nesse período tá difícil de manter, tá bem desafiante. Acaba indo para cima eu acabo indo. Eu já percebi que eu tenho de todo esse processo que eu vi, que eu venho fazendo, agora é que eu estou começando a permitir olhar para as minhas dores mais profundas. Entendi. Então, assim, tem o que a Van falou. Eu fiz o coach de emagrecimento e na época eu neguei qualquer possibilidade, só que parece que abriu, virou uma chave que todo o meu processo parece que eu tô perdendo. E cada vez eu olho assim, eu vou desanimando, sabe? Falo assim, gente, eu já lutei tanto para emagrecer tudo que eu emagreci. E mas hoje você tá engordando, Ju? Eu tô. Bom, também, né? Época de em casa o dia inteiro é duro, né? Mas assim, Tem controle. É um ponto assim que desanima. Não sei, que acho que é o mesmo sentimento que a Vanessa, pelo que ela estava falando. Que você fala assim, meu, eu nado, parece que eu tô morrendo na praia. Faz as dietas, faz exercício, parece que você parou um segundo, parece que vem todo aquele turbilhão de novo. E isso foi desde criança, eu sempre lutei com a balança desde criança. E só que o meu estourou depois que eu tive o aborto. Então, depois do aborto, parece que aí descambou de vez. Aí eu consegui emagrecer, não voltei porque eu era, mas eu tô percebendo que eu tô fazendo o caminho inverso de novo, entendeu? Bom, então no próximo encontro a gente pode fazer atendimento só, tá? E eu acho que daí, quando a gente vai trabalhar essa coisa da compulsão que vocês estão trazendo, a gente também vai olhar um pouco a ansiedade, que foi o que a gente falou. Então aí vai ficar um tema legal que dá pra gente ver duas coisas que normalmente acontecem. Então, Emília, posso fazer uma pergunta? Pode, mas só um minutinho que me veio uma dúvida. Tem uma pessoa aqui que parece que eu não conheço, Terezinha de Fátima, que é uma senhora que está aí no grupo. Eu não conheço essa pessoa, acho. Vocês conseguem ver aí, não? Olá. Eu ganhei esse convite e com muito amor eu entrei e estou ouvindo vocês. Conheço só de nome. Meu nome é Terezinha, eu sou da cidade de Canoinhas, Santa Catarina, e não conheço vocês agora que estou conhecendo. Muita honra. Você conhece constelação, Terezinha? Não. Eu conheço. Acabei de fazer uma hoje que foi digna de nota. Clarissa. Ah, foi a Clarissa. A Terezinha estava A gente fez uma constelação, a Terezinha ficou com o link, né, dona Terezinha? A Terezinha está estudando constelação agora. Perfeito, tudo bem. E eu fiquei na dúvida. Falei, agora que você falou, eu falei, acho que eu conheço a pessoa. Desculpa se não dava para entrar, o link estava lá e eu entrei. Tudo bem. Quem é que queria fazer uma pergunta? Eu, Emília. Ah, tá, pode falar. Quando você está nesse processo da tristeza, depois que você passou pela ansiedade, você começa a procurar várias alternativas. E esse vazio, ele ainda continua, é normal? Então, se você identificar, ele deveria sair, né? Entendeu? É normal se você ainda não identificou a razão dessa tristeza. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Uma tristezinha todo mundo tem, viu?
certo? Também não dá para a gente ficar, né? Mas esse normal, se você não identificou o que é que você Qual é o veio. período que você acha que é normal uma pessoa ficar? Sai do processo de ansiedade generalizada, ela identifica. Qual que é o período permitido, você acha? Então, eu não diria período em termos de tempo, eu diria em termos de resultado. Todas as vezes que um sentimento está te limitando, eu queria fazer tal coisa, eu não estou fazendo por causa dessa tristezinha. Eu queria, sei lá, sair para passear, não estou saindo por causa dessa. Quando o sentimento está te limitando, já não é normal. Entendi. Obrigada. Entendeu? Então, assim, enquanto a gente sente uma tristezinha às vezes, mas isso não está te impedindo de nada, tudo bem. A hora que você começa a ter resultados dentro daquilo que você não gostaria, né? Resultados negativos dentro daquilo que você quer, então isso aí já não tem nada de normal. Normal é as coisas fluírem, né? Tá? Uhum. Obrigada. Bom, então, tudo bem, gente? Mais alguma pergunta? Ou a gente já encerra hoje? Emília. Quem é? A Fabiana tá tentando falar há um tempinho já. Fabiana, cadê você? Eu tô aqui. Tá. Pode falar. Emília. Então, assim, quando a gente tem consciência do que precisa mudar, sabe que tem que mudar, e aí só que você não consegue, sabe? Você, quando você já fez, aí você para e fala, nossa, não era pra ter feito assim, era pra ter sido diferente, você tem essa consciência, mas quando você já fez, não consegue mudar. Então, teu microfone... Deixa eu responder. Com relação a você fala? Fabiana? Isso. Tá. Então, a Fabiana, ela fez o curso, ela tinha um processo de uma necessidade de controle muito grande, não foi, Fá? Inclusive, ela tinha fibromialgia, né? Isso. Não teve mais? Não teve mais a fibromialgia? Eu tô muito bem, assim. Muito bem mesmo. Das dores ela melhorou. E aí a gente viu que ela tinha uma postura e que essa postura era necessário que ela mudasse para que ela não sentisse mais as dores. Uma necessidade de controlar pra caramba, né? Muito forte, muito. Ela parece assim tão pequenininha, mas ela controla tudo, gente, tudo, todo mundo. Então, por isso o atendimento da gente, ele é sistêmico. Quando a pessoa consegue identificar que ela precisa mudar, mas ela não consegue, como é o que você está falando, né? O Gasparetto dizia que toda vez que você colocar o consegue, troca por quero. Eu não quero mudar. Não sei se vocês lembram disso. Então, quando tem essa dificuldade, é porque existe no sistema pessoas que favorecem você manter esse comportamento. Por quê? Vocês já viram falar que a gente muda ou pelo amor ou pela dor? Digamos que as pessoas que você controla, principalmente se for filho, chega uma hora, eles aguentam até um certo tempo. Chega uma hora que eles começam a, entender? Aí vai doer. Quando vem a dor, isso normalmente te coloca no processo de mudança. Enquanto você está dentro de um sistema que as pessoas que convivem com você colaboram para que você continue com esse comportamento, você não consegue, porque quando você vê, você já está mandando e eles estão obedecendo. Entende? A hora que aquilo começa a gerar um conflito dentro de casa, um conflito forte, e a gente vê, inclusive, muito disso acontecendo agora na quarentena, aí, porque está todo mundo junto. A hora que começa a gerar um conflito e que passa a doer em você, existem dois caminhos. Ou a pessoa vai para a dor e para a doença, de verdade,
entendeu? Como a gente vê um monte de gente que fica doente pra caramba, porque o filho faz não sei o quê, porque o filho não obedece, porque não sei quem, porque o marido não sei o quê, e daí ela vai pra dor e fica na dor, ou vem a mudança. Faz sentido isso? Faz muito. Hã? Bastante. Faz, né? Porque você quer melhorar, quer tentar fazer e não consegue. E você vê que não muda a postura. Isso incomoda muito, isso magoa muito. Então, mas você não muda porque tem um sistema aí que colabora. Então, lembra aquilo que a gente fala, né, no sistema? Às vezes você está atendendo um cliente e você já fez um monte de coisa e o cliente não consegue sair daquele enredamento, a gente fala, que é o emaranhado da constelação. E por que ele não consegue? Porque dentro do sistema, às vezes, precisa de uma mudança de alguém e que isso, às vezes, vai acontecer só lá na frente e que vai forçá-lo a se colocar numa postura diferente. Entende? Emília, é como uma codependência. Exatamente. E vocês sabem, a gente vê isso no mergulho, né? Muitas vezes a gente já viu até a situação que a mãe mantém o filho com uma doença para ela continuar controlando. Isso a gente viu em constelação no curso, né? Ou seja, eu preciso desse filho doente, eu preciso desse filho dependente de mim para eu conseguir mudar, para eu continuar fazendo aquilo que eu faço. Então, de alguma forma, eu crio um emaranhado tal que os outros não vão evoluir. Isso só vai acontecer pela dor, mas pela dor pode te levar a uma mudança ou pode te levar a uma dor intensa mesmo, dura, entendeu? E aí as relações acabam, né? Porque é como se existisse uma desvalorização de tudo aquilo que você já fez. Entendeu? E aí a mãe fala muitas vezes, mas eu fiz de tudo a vida inteira. E agora eu não entendo por que ele me trata desse jeito, por que tá. Então, trata porque ele está dando graças a Deus que agora ele pode fazer isso. Né? Ele fez a vida inteira, ele aceitou porque era o que era possível. Né? Entendeu? Tem bastante coisa para olhar agora. Hoje apareceu um monte de coisa, né? Tá. Mais alguma pergunta, gente? Então, Emília, se couber, eu ia compartilhar como é que eu consegui, assim, além dos trabalhos de constelação, como é que eu consegui ter essa consciência da ansiedade. Bom compartilhar, lógico. Então, posso, então? Então, vamos lá. Porque assim, eu vivia em creche, né? Cada hora era uma coisa, e aí o curso de constelação me libertou de muita coisa, e agora o mergulho também. Mas o que realmente me ajudou com essa consciência foi, primeiro, começar a me olhar, tipo assim, me observar. Quando que essa ansiedade vinha, em que momento, e não simplesmente entrar no ego e entrar no automático. Uhum. E eu me conectei à minha espiritualidade muito. Tá. Foi isso que me ajudou muito, porque, tipo, era essa coisa que alguém comentou de tristeza, era uma tristeza com uma insatisfação muito grande, e eu não sabia de onde vinha, então eu comecei a pedir ajuda para o espiritual maior, acho que eu já estava me conectando com o movimento da alma, né? E fui perceber que era tudo coisas assim do meu ego que eu comecei, quando eu me enxergo, eu percebi, o meu ego que quer isso, o meu ego que quer essa comida, o meu ego que quer essa pessoa fazendo isso para mim, meu ego. Então, essa espiritualidade foi que me ajudou muito, né, a conseguir enxergar separado, enxergar as coisas separadas, e aí sim, claro, na atitude de buscar ajuda, né? Eu não estava dando conta, eu era constelada, procurava ajuda e as pessoas me ajudavam. Então, essa meio que não se acomoda nessa insatisfação e também perceber o quanto que você fala do quanto a gente é pequeno, né? Então, quando vem essa insatisfação, assim, que é a questão do ego, né? Você querer ser maior que algo, que alguém, que alguma coisa, querer controlar. Então, peraí,
eu, perante a cidade, qual é o meu tamanho, perante o país, perante o universo, perante tudo isso, quanto eu sou? E aí você se fazer pequeno me ajudou muito também, porque quando eu ficava nas coisas malucas da minha cabeça, eu parava e respirava nesse sentido. Bom, não sei se ajudou alguém, mas isso foi o que me ajudou muito Não, eu a estar acho aqui que hoje. isso confirmou, Cláudia, confirmou bem isso que a gente falou. Ou seja, você passou por um processo, quando você chegou na constelação, você estava totalmente no ego, lembra? Totalmente. Totalmente no ego. Então, foi quando você chegou lá. E aí, você foi passando por um processo. A Fabiana acho que saiu, né? Não, tá aqui. Você foi passando por um processo onde você foi evoluindo. Naquele momento que você chegou, todo mundo era culpado do sofrimento que você tinha, lembra? Tudo isso que eu falei aqui, a gente vê claramente aí em você. Então, você culpava todo mundo, você achava que, né, era como se você fosse a vítima. E aquele mental muito ativo, tudo isso você tinha, né? Tudo olhando. A partir do momento que você começa a sair do ego, você vai vindo para o coração. E aí você dá espaço para quê? Para o espiritual. E aí você foi se enxergando. E você foi pedindo essa ajuda. Não, mas eu quero melhorar, eu quero isso, eu quero, né? Então, me ajuda, eu quero. E aí você fez esse caminho, você saiu daqui e você veio para cá. E quando você chegou aqui, você se abriu para o espiritual. E aí a tua postura mudou totalmente. Totalmente. Isso é um processo de evolução. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada, Emília. Você sabe o quanto você é importante, o quanto você faz parte disso tudo. Foi lindo esse processo, lindo mesmo, né? E uma pessoa que está ali se colocando para evoluir. Bem dentro disso que eu trouxe no texto. Porque vem mesmo essa tristeza, tá? Então, Fá, não chora não, querida, que senão eu fico triste também de ver você assim. Aceita que você está num processo, entendeu? E o que é bonito em você é que você está melhorar. A gente, o seu microfone a gente não consegue entender, mas enfim, tá tudo certo, tá bom? Aceita que você tem isso, que existe essa dificuldade e que você está num processo. Pior seria se você tivesse lá cheia de fibromialgia, como quando você chegou na constelação, lembra? Todinha, uma moça nova, bonita desse jeito, todinha dura, tomava remédio há 1000 anos para dor de fibromialgia. Olha aí como é que ela está agora. Então, você está num processo, é passo após passo, tá? Vem uma Páscoa aí para renascer, tá bom? E aí existem novas oportunidades quando a gente está nesse processo.